Fala, nação! Lamentável a declaração de um influencer corintiano em relação à negociação de Hugo com o Flamengo. Mas o jurídico do Flamengo já está tomando providência. Amadorismo continua no Clube de Regatas do Flamengo. Isso mesmo, um absurdo, um absurdo. Hoje tem Fla-Flu. E a conta chegou. E quem paga o pato é o elenco e a torcida. Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, então vamos lá. Vamos começar falando aí sobre o amadorismo que continua e que continuará no Flamengo em caso de vitória da chapa de Rodolfo Landim. Isso mesmo. Estamos falando do gerente da base, Carlos Noval. Rodrigo Dunches deu declaração que, se ganhando, Carlos Noval irá ser realocado para o profissional. Mas por que o amadorismo continua? O cara vai sair da base e vai para o profissional. Bom, nessa mesma gestão, Carlos Noval foi relocado para o profissional e não sabia o que fazia, que era para fazer. Ficou mais perdido que cego de tiroteio. Tanto é que a gestão viu e retornou o Carlos Noval para a base. E o Carlos Noval, ele está desde a época na base, desde a época da presidente Patrícia Morim. Foi ele que resolveu, junto com o Zico, lá na gestão de Patrícia Morim, o problema da base rubro-negra. Lembra quando o Zico virou e falou que o Flamengo tinha 20, 30, 40% dos passes dos direitos dos atletas e que os seus empresários tinham mais percentual, e aí que os empresários faziam o que queriam na base? Então, foi junto com Carlos Noval que o Zico conseguiu resolver, sanar esse problema. E com Carlos Noval na base, o Flamengo revelou Felipe Viseu, que o Flamengo ganhou dinheiro, Léo Duarte, que o Flamengo ganhou dinheiro, Vinícius Júnior, que ganhou dinheiro, Paquetá, que ganhou dinheiro, Lázaro, Yuri César, Lohan, Matheus Gonçalves, Wesley, então o Everton Araújo. Então, assim, é de uma irresponsabilidade, de um amadorismo tão grande, mas tão grande, trazer o profissional que conhece o que faz, como tem que ser trabalhado na base, que dá retorno estando na base, trazer novamente para o profissional. Isso é de um amadorismo gigante, mas gigante. Mas o que esperar de Rodolfo Landim, sendo que bateu palma aí para Marcos Braz, que é um dos melhores diretores de futebol, vice de futebol, né? Conhecedor do futebol. Ele falou isso. Então, assim, o que esperar? O seu candidato que está sendo apoiado tem o mesmo pensamento. Tanto é que, se eleito, Rodolfo Landim se tornará CEO da gestão. Então tá aí. Se querem acabar realmente com a base do Flamengo, é fazer ter esse tipo de decisão. Trazer o cara que resolveu o problema da base, que com ele o Flamengo colhe frutos, seja para o time profissional ou financeiro, e trazer de novo para o profissional onde não conseguiu fazer nada. E nem era culpa dele, porque no departamento de futebol não se deixa trabalhar. Aí a responsabilidade fica na mão da direção. Certo é que tem a possibilidade, se acontecer isso, do Rodrigo Dunches ganhar, se isso for mantido, o pensamento dele for mantido, de perdermos aí um excelente profissional que resolveu o problema da nossa base. Bom, mudando de assunto, vamos lá. Hoje tem Fla-Flu.
Flamengo aí tem os desfalques, a gente já trouxe no short de ontem, Gerson, Nico de la Cruz e Eric Pulgar estão fora do jogo. Varela, dúvida, porque sentiu um desconforto no ombro, no primeiro jogo do Uruguai que ele jogou nas eliminatórias. Flamengo tem tudo para ganhar? Tem, e precisa ganhar. Ontem o Fortaleza, que está na frente, tropeçou no Castelão, empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Foi para 56 pontos. O Flamengo ganhando hoje, e vai ganhar 2-0, chega a 54. E fica 2 pontos atrás. É degrau por degrau. Degrau por degrau. Com um detalhe, um jogo a menos. O Palmeiras joga contra o Criciúma no final de semana e o Botafogo joga... Agora falhou. Não. Acho que é isso mesmo. Palmeiras e Criciúma, Botafogo e Criciúma. Botafogo e Criciúma, o Palmeiras joga fora. Não me recordo com quem. Então é degrau por degrau. O Flamengo tem que fazer o dele. Se os que estiverem lá na frente perderem e o Flamengo estiver fazendo o trabalho dele, podemos, por que não, conquistar aí o título do Campeonato Brasileiro. Arrancadas podem acontecer. Em 2009 aconteceu, em 2020 aconteceu. Por que não repetir em 2024? Vamos aguardar para a gente ver. Bom, vamos falar aí agora sobre o lamentável comentário do influencer corintiano. Isso mesmo. Não vou citar o nome dele aqui, porque não vou dar ibope. Mas é lamentável, porém, o jurídico rubro-negro já tomou conhecimento e já avisou que irá processar. E aí eu quero ver se ele no vídeo era valentão, machão, posudo. Quero ver se ele vai sustentar aquilo que ele falou. Bom, o influencer falou aí que o Flamengo joga pra galera, até aí tudo bem, sem nenhum problema, mas que virou e falou, relembrou a tragédia do Ninho. E aí, isso foi a gota d'água. Esse vídeo aí que ele falando foi uma resposta ao jornalista Vene Casagrande, e aí o Vene Casagrande entrou em contato com o jurídico do Flamengo e falou, o jurídico automaticamente falou que entrará aí com um processo contra o cidadão, que nem vem aqui o caso falar o nome dele. O certo é, Hugo Souza, vamos lá, o Corinthians tem que apresentar garantias financeiras e o Flamengo pode ou não aceitar para que a venda de Hugo Souza possa ser parcelada. O Flamengo não é obrigado a aceitar a empresa que o Corinthians queira dar como garantia. O Corinthians deu a Brax. A Brax já é fiadora do Flamengo em relação ao Corinthians de Mateuzinho. E para que todo mundo já sabe, o Flamengo não recebeu uma parcela de 8 milhões de reais do Corinthians. E a Brax já falou que esse valor será descontado do Corinthians ano que vem, porque esse ano o Corinthians não tem mais recebíveis. Então o Flamengo aí só irá receber essa parcela do Mateuzinho o ano que vem. O Corinthians ofereceu mais uma vez a Brax. E o Flamengo, dessa maneira, rejeitou, porque tem a receber da empresa, como fiadora do Corinthians, na negociação de Mateuzinho. Caso o Flamengo não aceite, a empresa fiadora, o Corinthians tem que arcar com a multa de 800 mil. É fazer o Pix cair à vista, resolvido o problema. Aí esse boçal, influenciador do Corinthians, vai e me fala que o Flamengo deve estar precisando, não com essas palavras, precisando do dinheiro para poder pagar as vítimas do Ninho, da tragédia do Ninho. Então, assim, é um absurdo que esse imbecil, esse boçal, fale uma besteira dessa. E que realmente, aí quero ver se ele é homem mesmo, que ele vai ter culhão, para poder arcar com um processo que realmente o Flamengo irá abrir contra ele. Ou ele vai fazer um vídeo pedindo desculpa que se exaltou que estava de cabeça quente. Como agora vira moda, fala as merdas todas que querem,
Aí ofendem, agridem e tudo mais e depois fala que foi mal interpretado. E que se sirva de lição e de exemplo. Bom, para a gente finalizar o vídeo, o preço aí da irresponsabilidade da comissão técnica anterior, Felipe Luiz está pagando o preço agora. Por quê? A comissão técnica anterior não dosava na parte fisioterapia. Exigiram ao máximo dos atletas e não levaram em consideração os históricos de lesão dos atletas. Então exigiram ao máximo. E agora estamos aí, ó. Nico de la Cruz não consegue performar, Georgiano de Arrascaeta não consegue performar. E aí Felipe Luiz se vê na obrigação de poupar os atletas. Ah, mas Romulo, você falava que eles tinham que ser reserva. Sim, mas por causa da antiga comissão técnica, arrebentaram mais ainda os jogadores. E o Nico, por exemplo, não consegue jogar. Hoje ele não joga nem no Flamengo e nem muito menos na seleção olímpica, na seleção do Uruguai, que era um dos destaques uruguaios antes de vir para o Flamengo. Por que será? Futebol ele não desaprendeu. Tá aí, ó. E agora o Felipe Luiz, com o seu meio, a sua visão e o seu pensamento de jogar, se vê aí na obrigação hoje de poupar os atletas por causa de desgaste. Tá aí, ó. Palmas mais uma vez para uma direção e um departamento de futebol que contrata por contratar, sem saber realmente se tem ou não o perfil do Clube de Regatas do Flamengo. E a conta uma hora chega. Chegou. Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha. Quando sentir à vontade, só clicar no botão de se inscrever. Dessa maneira você também se ajuda a gente no engajamento aqui do canal no YouTube. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Hoje tem Fla-Flu. 2-0 Mengão. E vamos subir mais um degrau no Campeonato Brasileiro. Ganhando moral para o jogo decisivo de domingo. Um beijo no coração de todos. Saudações rubro-negras.